Fala, visionários! Sejam muito bem-vindos ao Minutos de Mentoria, esses minutos semanais que oxigenam a mente, fazendo com que a gente tenha melhores resultados, que a gente performe mais, que a gente esteja acima da nossa capacidade máxima, do nosso potencial máximo, que nós temos. Sempre cabe ser mais, sempre cabe ser melhor. E no vídeo de hoje eu vou trazer os problemas. Quais são os problemas da gente ser humilhado? Você vai falar assim, Patrícia, o problema de ser humilhado já é um problema ser humilhado. Mas nós não avaliamos bem isso no futuro. A gente não para pensar quais são as consequências prejudiciais reais para o nosso corpo, para a nossa vida, para o nosso futuro. Tudo bem, eu estou sempre falando para a gente pensar no momento presente, mas o momento presente ele é feito de alguma coisa, e esse alguma coisa, depende do que é feito, isso vai prejudicar lá na frente. Esse lá na frente pode ser amanhã. Isso é fato. O ponto é que quando a gente está passando por um processo que a gente se sinta, só o fato da gente se sentir humilhado já é um problema. Bom, se é ou não, a gente precisa avaliar, a gente precisa investigar, porque também a gente pode estar num momento da nossa vida muito sensível. E a gente pode confundir, talvez, assertividade ou um ponto mais direto de convivência com humilhação. O que é humilhante para mim pode não ser humilhante para você, certo? Então a gente precisa avaliar o que é. No modo geral, quando a gente se sente humilhado, né? A gente se sente para baixo, pessoas que estão o tempo todo colocando à prova o nosso conhecimento, quem somos, por que somos, a maneira com que a gente se veste, a maneira com que a gente atua. Então existe uma série de fatores que denotam. Agora, se você se sente ou por alguma razão passou por isso, eu vou dizer para você o seguinte: se você permanece nisso e se sente humilhado, trabalha, mas você está sentindo que o bicho está pegando para o seu lado, eu vou pontuar algumas coisas aqui que são muito importantes para que você comece a observar e comece a pensar na possibilidade de virar o jogo. Pensando até mesmo nesse futuro. Primeiro, por quê? Quando a gente trabalha, que a gente convive com pessoas que a gente se sente humilhado, a gente fica cego. A gente sente, a gente sofre, a gente se sente mal. Até mesmo quando a pessoa ela não verbaliza, mas ela faz você se sentir pequeno. Ela faz você se sentir um nada. Ela está o tempo todo, de alguma forma, ainda que de forma indireta, dizendo que você não é capaz de algumas coisas e por isso ela está sempre te diminuindo. A gente fica cego quando a gente vive isso porque, no primeiro momento, você não entende que isso é humilhante, você talvez se acha humilde demais e as pessoas confundem, né, essa questão da humildade, porque não é porque eu sou humilde que eu tenho que fazer com que todo mundo fale para mim o que quer e me desrespeite. São duas coisas diferentes. A gente confunde. Então, eu sou humilde, mas eu não sou obrigada a aceitar que todo mundo venha falar para mim coisas, ou que venha denegrir minha imagem, ou que me coloque para baixo. Primeiro que, quando a gente não sabe, o mais sábio com que a gente pode lidar são com aqueles que nos ensinam, e não com aqueles que estão o tempo todo fomentando aquilo que a gente não sabe. Já começa aí. O ponto, por que eu falo que a gente acaba ficando cego? Porque a gente não percebe que nós não estamos em nosso potencial máximo. E vou te dizer, outras pessoas também não percebem. E se outras pessoas que estão ao nosso redor perceber, não vai imaginar que é porque de repente a gente está se sentindo humilhado. Ou pelo chefe, ou pelo sócio, que tem isso também. Tem sócio que humilha o outro. Se acha o fodão e tá o tempo todo colocando a pessoa para baixo, fomentando as partes ruins que ela tem. Nunca exalta nada de bom. E assim é com par, assim é com colega. Tem grupos na mesma empresa, grupos que têm convivência com outros, que aquele grupo se acha melhor que o grupo 1, o 2 se acha melhor que o 1, e assim eles ficam disputando naquela competitividade de quem é melhor, e com isso humilha, com isso tá o tempo todo tirando sarro da pessoa, do que ela faz, de como ela se veste, de como ela é, enfim. O fato, visionários, é que a gente acaba não percebendo o quanto isso
faz com que a gente não dê o melhor de nós mesmos. E se a gente fizer isso, se a gente tá ou tiver o tempo todo dando o melhor de nós, a gente acaba fazendo isso por uma competitividade, para tentar mostrar para os outros o que nós somos, e não porque nós sabemos fazer ou porque somos. Então, o objetivo pelo qual eu faço alguma coisa, ele tem um outro endereço. Ele não tem o endereço do resultado, do desafio, porque sei que sou bom e vou superar isso, porque sei que sou bom e vou desempenhar esse papel, porque sei que sou bom e vou vencer essa etapa, porque sei que sou bom e vou fazer ainda melhor. Não, mas eu vou fazer porque alguém está me detonando e eu vou lá. Claro que tem. Empresas que se favorecem disso? Tem. Porque vê que as pessoas estão se movimentando. Mas, de novo, se movimentando pelo endereço errado. Quando nós nos sentimos humilhados, a gente abre uma feridinha aí. A gente começa a ficar dolorido. E a gente passa a deturpar as relações com que a gente convive. Por isso que eu falei que a gente acaba buscando o endereço errado. Fazendo as coisas pelo endereço errado, né? Caminhando pelo caminho inadequado, digamos assim. Então, muitas vezes a gente não percebe, mas quando a gente está se sentindo humilhado, nesse afã de querer mostrar para alguém que a gente é muito bom, buscando a validação, a gente tende a dar muito poder às outras pessoas. A gente está sempre ali esperando uma validação, esperando algo que venha de alguém, que não de nós mesmos, para validar que nós somos bons o bastante. Com isso a gente adoece no silêncio. A gente vai adoecendo, a gente até é produtivo. Você está trabalhando, a pessoa está ali, ela está trabalhando, ela está andando, ela está indo, ela está normal. Mas muito abaixo da capacidade, do potencial que ela teria se ela tivesse numa vibe, numa elevação emocional muito maior, mais feliz, mais alegre, mais empoderado, mais confiante. Porque quando a gente se sente humilhado, a gente passa por um ponto de muita insegurança, onde o outro acaba tendo um poder maior sobre mim, sobre o que eu faço, sobre o que eu falo, sobre o que eu sou. Ainda que uma pessoa não perceba isso. E com isso, ela vai deturpando a maneira com que ela se relaciona com as pessoas. Então, imagina uma ferida aberta, vai abrindo, e você não vai percebendo, vai abrindo, e você não vai percebendo. Ou seja, você vai ficando cada vez mais ferido. E eu não sei se você sabe, isso faz com que as pessoas, inclusive, não confiem mais umas nas outras depois lá no futuro. Você vai perdendo a confiança nas pessoas, principalmente quando você percebe, quando você acorda por alguma razão e começa a ver as pessoas de fato como elas são. E ver as pessoas como elas são é muito complicado para uma pessoa que se sente humilhada. Porque a gente tem um dado momento da nossa vida que parece que a gente não vira a chave. Você sai confiando, e você sai acreditando, e você sai depositando confiança. E aquela pessoa está lá usando de você, de vários fatores, te humilhando de várias maneiras, e você não percebe, porque você é a pessoa à espera. Você é a pessoa que está buscando. Você é a pessoa que está ali. Uau, nossa, essa pessoa, nossa. E às vezes nem é tudo isso. É que você se vê numa posição tão pequena que você acha que o outro é muito, muito, muito maior do que você. Então, quando a gente não aceita que, de certa forma, o que nós estamos vivendo é um estado de humilhação, ou que nós estamos até, de certa forma, sendo humilhados, mas a gente precisa do emprego, mas a gente precisa estar ali, quando a gente não aceita que precisa fazer alguma coisa, nós vamos cada vez mais se machucar. Ou a gente passa a enxergar que nós somos incríveis para nós mesmos, ou a gente passa a aceitar quem somos e melhorar o processo pelo que nós somos capazes de fazer, ou a gente vai arrumar um belo problema para a nossa vida no futuro. E se você convive com alguém assim e percebe isso, ajude-o. Ajude essa pessoa. Fazer com que ela busque dentro dela a autoconfiança. Por quê? Porque as pessoas elas vão ter de nós aquilo que nós vamos dar a ela. Se eu der insegurança, elas vão abusar. Se eu der confiança, eu vou engajar outras pessoas. Eu vou ajudar outras pessoas. Mas tudo começa daqui. Eu preciso estar bem. E se eu estiver convivendo num ambiente onde eu até estou aceitando que estou sendo humilhada ali,
isso vai chegar uma hora que vai ser complexo. Eu vi uma reportagem outro dia de uma governanta da família lá do Caetano Veloso, não sei se vocês viram, onde ela fala que ela passou muitos anos sendo humilhada, né? E ela relata as humilhações. Bom, se é verdade ou não, isso tudo está sendo apurado, parece que o caso foi à justiça. Mas percebe? 20 anos depois, como é que tá essa pessoa? Como será que ela tá? Como será? Quais são as perspectivas dela depois de 20 anos trabalhando na mesma casa? E hoje perceber, sei lá, o que eu fiz? Fui humilhado durante 20 anos? Durante 20 anos eu não fui eu? Durante 20 anos, quem eu fui? Durante 20 anos eu fui massacrada por um trabalho, porque eu gostava do que eu fazia? Como é que é? Como você acha que isso rola na cabeça de uma pessoa? Como você acredita que isso pode ser no futuro? Então, pode ser que muitos resultados não estão vindo, pode ser que você esteja numa baixa performance por conta de estar vivendo uma situação e estar engolindo uma situação e estar acreditando demais nas outras pessoas porque você está se vendo numa posição muito inferior. Talvez com medo de dar novos passos, talvez com medo até de mudar a sua própria postura para que você tenha outros resultados. Então, não acumule frustrações. Fez sentido? Se de repente você conhecer alguém assim que está passando por isso, que está com baixo desempenho e que pode melhorar mais e que você percebe que ela pode mais, mas que por alguma razão ela não está, manda esse vídeo, ajude, porque esse é o caminho. Eu melhoro, eu entendo, eu performo, eu ajudo, eu contribuo, mas antes primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e aí eu entendendo que dá para vencer a dor, eu consigo ajudar o outro. Forte abraço, tamo junto. E não esqueça do seu comentário. Até!